Olá, vamos falar um pouquinho hoje sobre ciência, ciências sociais e sociologia. O que caracteriza a ciência? A ciência precisa de objetividade, precisa de método, precisa de um objeto. Toda ciência precisa ser comprobatória, ter condições de comprovar alguma coisa. As ciências sociais são as ciências que buscam essa comprovação também utilizando método, tendo um objeto, considerando a universalidade. As ciências sociais recebem esse nome por quê? Porque são ciências que trabalham com a complexidade do ser humano e a sociedade. Não é algo que pega e leva para um laboratório, por exemplo. A ciência social, como a antropologia, por exemplo, ela estuda a cultura, tem como objeto central a cultura. A política, por sua vez, estuda as relações de poder. A sociologia, ela estuda o ser humano e suas interações sociais. Numa palavra, a sociologia estuda a coletividade, considerando as interações sociais. Melhor dizendo, o desemprego, por exemplo. Para se estudar o desemprego, não basta olhar apenas para o desemprego por si só. Olhar o desemprego como um fenômeno econômico puramente. O desemprego tem raízes históricas, estruturais, culturais, sociais, políticas, ideológicas, etc. Então, a sociologia utiliza uma metodologia, seja ela quantitativa ou qualitativa, para estudar a sociedade, considerando os diversos fatores que levam à explicação de um determinado fenômeno, como é o caso do desemprego. Ao longo do tempo, a humanidade produziu vários tipos de conhecimento. A ciência é um dos conhecimentos que trabalha com a racionalidade, com a universalidade. Mas a humanidade produziu, por exemplo, até hoje ela contém esse tipo de conhecimento, que é o senso comum, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico para se chegar ao científico. O senso comum é o conhecimento da nossa experiência. O conhecimento religioso significa a explicação de um determinado fenômeno a partir da crença religiosa, a crença numa divindade. O conhecimento filosófico é um dos mais importantes conhecimentos porque leva em consideração a capacidade de questionar de uso da razão do ser humano. A partir do século XVI, com o advento do Renascimento, que marcou o fim da Idade Média, vamos ter o uso da razão. No século XVII, vamos ter essa razão de maneira mais explorada com o Iluminismo. E no século XVIII, vamos ter as revoluções como a industrial e francesa, a Revolução Inglesa, as revoluções políticas, considerando tudo o que foi produzido a partir da capacidade do uso da razão, principalmente com o Iluminismo. Voltemos ao Renascimento. Por exemplo, Maquiavel foi um teórico renascentista da Itália renascentista do século XVI. Ele, como era um estudioso, um secretário de governo, um secretário dos príncipes da época, ele produziu uma obra chamada O Príncipe. Essa obra, na verdade, é o primeiro tratado científico. Trata-se de uma ciência social, que é a ciência política. Maquiavel utilizou o método histórico, comparativo, e fez uma análise científica da política fora da perspectiva religiosa que era predominante até a Idade Média. Bom, a sociologia, na verdade, é fruto de todo esse conhecimento produzido ao longo da humanidade. Ela vai ser desenvolvida a partir do século XIX com o francês Auguste Comte, tendo como base as ciências naturais existentes na época, como a física, a astronomia, a biologia, por exemplo. Então, Auguste Comte considera que é possível estudar a sociedade tal qual se estuda nas ciências naturais, buscando as causas eficientes. Então, ele vai levar em consideração que, assim como se estuda na física e na química, para se chegar à explicação de um fenômeno, também é possível se chegar ao estudo científico da sociedade. Mais adiante falaremos sobre o positivismo de Auguste Comte. Até lá.